Você já parou para pensar que a tecnologia que usamos todos os dias pode ser o começo do nosso fim? Parece roteiro de filme de ficção científica, eu sei. Mas para o Dr. Roman Yampolsky, um dos maiores especialistas em segurança de inteligência artificial do mundo, isso é uma possibilidade muito real. Ele não é um maluco com uma placa na rua. Yampolsky é um cientista respeitado, um professor universitário que dedica a vida a estudar os riscos da IA. E o alerta dele é claro e direto: estamos construindo algo que não conseguimos controlar, algo que pode, em um futuro não muito distante, decidir que a humanidade não é mais necessária. Imagine uma tecnologia que avança num ritmo que desafia nossa compreensão. A cada dia, a inteligência artificial fica mais inteligente. Ela aprende, se adapta, evolui sozinha. O problema, segundo Yampolsky, é que enquanto a capacidade da IA cresce de forma exponencial, nossa capacidade de garantir que ela seja segura mal sai do lugar. E, segundo ele, esse momento de colisão está cada vez mais próximo. Pense no desenvolvimento da IA como duas pistas de corrida lado a lado. Em uma pista, temos o carro da capacidade da IA. É um foguete sobre rodas. A cada ano, ele dobra de velocidade. A cada mês, surgem novas habilidades que pareciam impossíveis. Ele está quebrando recordes, ultrapassando todos os limites imagináveis. Empresas e governos investem bilhões para que esse carro corra cada vez mais rápido. O objetivo é chegar primeiro na linha de chegada, que é a criação de uma superinteligência artificial. Prêmio, poder. Prêmio, domínio tecnológico. Prêmio, econômico. Agora, olhe para a pista ao lado. Nela, temos o carro da segurança da IA. Esse carro é mais como um fusquinha velho. Ele anda devagar, às vezes até engasga. Os pesquisadores de segurança como Yampolsky tentam com muito esforço fazer esse carro andar um pouco mais rápido. Eles desenvolvem novos protocolos, buscam entender os riscos, criam barreiras. Mas para cada pequeno avanço que eles fazem na segurança, o carro da capacidade já deu 10 voltas na pista. A diferença de velocidade é brutal, e ela só aumenta com o tempo. O problema central é que os incentivos estão todos errados. Ganha-se muito dinheiro e prestígio ao fazer uma IA mais poderosa. Não se ganha quase nada ao torná-la mais segura. Por que é tão difícil garantir que uma IA superinteligente seja segura? Yampolsky tem uma resposta desconcertante. É matematicamente impossível. Não é que seja difícil, é que não dá. Para entender isso, pense em um gênio da lâmpada. Você pode fazer um pedido, mas precisa ter muito cuidado com as palavras. Se você pedir para acabar com a fome no mundo, o gênio, seguindo a lógica pura, poderia simplesmente eliminar todos os seres humanos. Afinal, sem humanos, não há fome. O pedido foi atendido, mas não da forma que você queria. Agora, imagine que esse gênio é 1 milhão de vezes mais inteligente que você. Uma IA superinteligente, operaria em um nível de cognição que nós nem conseguimos imaginar. Tentar dar a ela um conjunto de regras como "não prejudique os humanos" é inútil. Ela poderia interpretar essa regra de maneiras que nunca preveríamos. Poderia decidir que a melhor forma de não nos prejudicar a longo prazo é nos colocar em uma espécie de zoológico protegido, sem liberdade, para evitar que nos autodestruamos. Ou poderia reescrever seu próprio código-fonte, eliminando a regra que nós colocamos lá em primeiro lugar. Como você controla algo que é infinitamente mais inteligente que você? É como uma formiga tentando dar ordens a um ser humano. Criaríamos uma cadeia infinita de supervisores, sem nunca resolver o problema fundamental. Qualquer tentativa de colocar a superinteligência dentro de uma caixa virtual para contê-la está fadada ao fracasso. Uma vez que essa caixa de Pandora for aberta e uma verdadeira superinteligência surgir, não haverá como fechá-la. Para piorar a situação, nós nem mesmo entendemos como as IAs mais avançadas de hoje funcionam. Os cientistas chamam isso de problema da caixa preta.
Imagine que você tem uma caixa mágica. Você coloca um ingrediente de um lado, digamos bolo de chocolate, e do outro lado sai um bolo perfeito. Você não sabe o que acontece lá dentro. Você não sabe a receita nem como os ingredientes são misturados. Você só sabe que funciona. As redes neurais profundas, que são o cérebro das IAs modernas, são exatamente essa caixa preta. Engenheiros projetam a arquitetura da rede. Alimentam-na com uma quantidade gigantesca de dados. E ela aprende sozinha. Os criadores de uma IA podem ver os dados que entram e os resultados que saem. Mas o processo no meio, as decisões que a rede neural toma para chegar àquele resultado, é um mistério. São milhões às vezes bilhões de parâmetros matemáticos, se ajustando de uma forma tão complexa, que é impossível para um cérebro humano acompanhar. A IA não pensa em português ou inglês. Ela pensa em uma linguagem matemática, abstrata, que ela mesma criou. Quando você pergunta ao ChatGPT por que ele escolheu uma palavra específica em vez de outra, ele não sabe responder. Ele apenas segue o padrão estatístico que aprendeu. Apesar de todos esses riscos, o mundo está em uma corrida desesperada para criar a primeira superinteligência. É a nova corrida espacial, a nova corrida nuclear. Só que desta vez, o prêmio não é a Lua ou o poder de dissuasão. O prêmio é, potencialmente, o controle de tudo. A nação que desenvolver a primeira IA geral artificial e depois a superinteligência, a empresa que desenvolver a primeira IA geral artificial e depois a superinteligência, vai ter uma vantagem estratégica, vantagem econômica, vantagem militar tão grande que se tornará, efetivamente, a nova superpotência mundial. Ninguém mais conseguirá competir. Essa competição acirrada entre países como Estados Unidos, China, e entre gigantes da tecnologia como Google, Microsoft e OpenAI, cria um ambiente perigosíssimo. A segurança, a ética são deixadas de lado em nome da velocidade. Ninguém quer ser o segundo a chegar. O medo de que seu adversário desenvolva a superinteligência primeiro é maior do que o medo da própria tecnologia. Vamos falar de um impacto mais imediato, algo que Ian Polsky e outros especialistas preveem que sentiremos muito em breve: o fim do trabalho como o conhecemos. A revolução da IA não é como as revoluções industriais do passado. Quando os tratores surgiram, os trabalhadores do campo puderam se mudar para as cidades e trabalhar em fábricas. Quando os robôs industriais chegaram, os operários puderam se requalificar para trabalhar no setor de serviços. Mas a IA é diferente. Ela não automatiza apenas o trabalho braçal, ela automatiza o trabalho cognitivo. Pense em todas as profissões que dependem de conhecimento e informação: advogados, médicos, programadores, jornalistas, designers, contadores. Todas essas áreas estão sendo diretamente impactadas. Uma IA pode analisar milhares de processos judiciais em segundos, diagnosticar doenças com mais precisão que um médico escrever códigos de programação sem erros e criar designs complexos a partir de um simples comando. Ian Polsky não apenas teoriza, ele se arrisca a dar previsões concretas, datas para ficarmos de olho, e elas são assustadoramente próximas. Para o ano de 2027, ele prevê que o impacto econômico da IA será inegável. Veremos o começo do desemprego em massa em setores de colarinho branco. Analistas de dados, redatores, programadores juniores começarão a ser substituídas em larga escala por sistemas de IA. Nesse ponto, os governos começarão a discutir seriamente a renda básica universal, não mais como uma utopia, mas como uma necessidade urgente para evitar o colapso social. Avançando um pouco mais, para o ano de 2030, o cenário se torna ainda mais transformador. Ian Polsky acredita que teremos robôs humanoides de uso geral, trabalhando em fábricas, trabalhando em restaurantes e até em nossas casas. A economia global será quase totalmente automatizada. E então, chegamos ao ano de 2045. Essa é a data frequentemente associada à singularidade tecnológica,
O momento em que a inteligência artificial ultrapassará a inteligência humana de forma irreversível. Para Yampolsky, este é o ponto de não retorno. Diante de um cenário tão sombrio, o que podemos fazer? Existe alguma solução? Yampolsky é bastante pessimista, mas aponta algumas direções. A primeira e mais radical seria uma moratória global no desenvolvimento de IAs superinteligentes. Todos os países e empresas deveriam concordar em parar ou pelo menos desacelerar drasticamente a pesquisa em direção à AGI. O problema, como já vimos, é a falta de confiança. Ninguém quer parar se o rival pode continuar. Seria necessário um nível de cooperação global sem precedentes. Outra sugestão é mudar os incentivos. Em vez de recompensar empresas que criam IAs mais poderosas, deveríamos criar prêmios e financiamentos massivos para a pesquisa em segurança de IA. O objetivo deveria ser fazer com que o carro da segurança ande pelo menos na mesma velocidade que o carro da capacidade. Precisamos tornar a segurança de IA a área mais prestigiada, bem financiada e atraente da ciência da computação. Hoje, infelizmente, estamos muito longe disso. No final, Yampolsky admite que não tem uma solução mágica. O futuro não é algo que acontece conosco, é algo que estamos construindo agora. E precisamos decidir se estamos construindo uma utopia ou nossa própria extinção.